é o teu rio, que corre do teu trono, é o teu rio, que flui do teu trono quando ruger. Ruja, Senhor, como o leão da tribo de Judá. É o teu rio, que corre do teu trono, é o teu rio, que flui do teu trono quando ruger. É o teu rio, que corre do teu trono, é o teu rio, que flui do teu trono quando ruger. Nós te louvamos, Senhor. Glórias. Vamos nos assentar. Vamos, Colossenses 2:8, vamos ler. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, que diz assim: tomem cuidado para que ninguém faça vocês de refém, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição cultural dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo os ensinamentos de Cristo. Alguém tem uma versão um pouco diferente aí? Pode compartilhar? Lê aí, Israel. Amém. Então a leitura é bem clara, né? E é bem até sugestiva para nós, para tomarmos cuidado para que não nos tornemos prisioneiros, reféns de filosofias ou de culturas sutilezas que são segundo tradições e culturas humanas, né? Para que não sejamos enredados, presos por isso, mas temos que estar apenas convictos dos ensinamentos de Cristo para nós. Nós sabemos que a igreja, todos nós cristãos, nós filhos de Deus, temos um alimento, temos uma cultura, temos um ensino, temos um padrão, e esse padrão é Cristo, amém? Amém ou não? Então, sempre que a gente, se quisermos ter um caráter firmado em Cristo Jesus, em Deus, nós vamos ter como modelo Jesus. Aqui está falando de uma referência. Qual é a minha referência? Qual é a sua referência? Qual é a referência que nós temos? Porque ultimamente nós estamos vendo as pessoas tendo muitas referências, né? Hoje, antigamente, já ouvi isso, alguém dizer isso, antigamente alguém dizia assim, olha, falava de Jesus para alguém e falava assim, procure uma igreja mais perto de sua casa e congregue. Hoje, a palavra é diferente, hoje é mais ou menos assim, olha, procure uma igreja que esteja mais perto da Bíblia, uma igreja que pregue um pouco mais a Bíblia do que outras coisas. Parece até engraçado, mas é uma realidade, né? Então hoje é difícil a gente dar como referência para alguém um determinado grupo, um determinado segmento da igreja. Mas, quando olhamos para a palavra, nós vamos ver que o único referencial que Deus deixou na terra, para mim, para você, para a igreja, para o discípulo, para o cristão, é Cristo. Amém? Não há outra referência de Deus na terra. Não existe. Por mais que alguém arrume um outro subterfúgio, um outro meio, é pura filosofia ou tradição humana, porque nada pode substituir Jesus, amém? Jesus é o centro da nossa vida e é o centro do nosso ensinamento, sim ou não? Ele diz,
não sejam segundo os rudimentos do mundo, mas, e nem segundo a carne, mas segundo os ensinos de Cristo, amém? Não sigam a padrões que não sejam os ensinos de Cristo. Tomem cuidado para que vocês não se tornem refém de filosofias vãs, de sutileza, de tradições, de culturas humanas, segundo os rudimentos do mundo, e que não são segundo os princípios, que é rudimento, são princípios, são os ensinamentos, amém? Que são de Cristo. Então ele está denunciando, o apóstolo Paulo está fazendo uma denúncia para os irmãos de Colossos, da igreja de Colossos, dizendo, olha, é muito comum, até porque a igreja dos Colossenses era uma igreja grega. Então, a Grécia era o berço da cultura do mundo naquele período, né? Os sábios, os grandes pensadores, os grandes filósofos eram gregos, e eles estavam, eles influenciavam, aliás, a influência grega e romana, ela continua no mundo. Muitas das nossas palavras que usamos hoje, do nosso vocabulário, é grego, né? Democracia é grego, estamos falando muito em democracia ultimamente, é uma palavra grega, e outras, muitas, que nós baseamos nosso vocabulário, né? E às vezes até mesmo o nosso padrão comportamental. Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender sobre o que nós queremos falar, amém? Então, até hoje é citado filosofias desses homens, que regeram tanto, né? Alguém já até falou que os gregos continuam governando do túmulo, porque muitos dos seus ensinamentos, seus padrões, continuam em voga hoje, para muitas pessoas. E é isso que a gente tem que ficar preocupado, né? Para que nada disso substitua os princípios de Cristo, os ensinamentos de Jesus para nós, amém? Porque quem vai nos formatar, quem vai nos formar, quem vai nos construir para Deus é Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é a forma principal de Deus para que o cristão se torne filho de Deus. Então, o caráter de Deus está estampado na pessoa de Cristo, dos seus ensinamentos. Então, nós temos que nos apegar aos ensinamentos de Cristo. Amém? Então, quando Paulo fala aos Colossenses, está dizendo exatamente isso. Só tomem cuidado, porque se o ensinamento que vocês têm, as palavras que vocês recebem, são filosofias de sutilezas. O que é sutileza? É algo sutil, que é colocado assim meio que sem intenção, né? Se jogou uma coisa assim, mas não se percebeu. Antigamente nós usávamos muito uma palavra chamada mensagem subliminar, né? O que é a mensagem subliminar? É aquela que está por trás de uma frase, por trás de um desenho, por trás de uma figura, de alguma coisa, tem uma mensagem, né? Que a olho nu você olha, você não enxerga, não consegue perceber, mas o teu subconsciente, a tua segunda mente, ela é poderosa para escanear, e aquilo vai para dentro de você, vai trabalhar seu pensamento, sua mentalidade, e vai criar alguma coisa em você. Então, era ser usado muito sutilmente coisas, né? Eles usavam mensagens codificadas. Tem muitos códigos que a gente não consegue perceber, mas o nosso cérebro consegue perceber. A nossa mente consegue estudar, consegue captar, fazer a leitura e escaneia, registra, e aquilo pode fazer parte da nossa vida mais tarde, porque aquilo vai modelar a nossa maneira de pensar. Então é sobre isso que Paulo está dizendo, tome cuidado, porque coisas sutis podem ser colocadas no meio
de supostas palavras boas. Eles dizem, nós temos que tomar cuidado para que não estejamos seguindo culturas ou filosofias ou tradições de homens, mas nos preocuparmos com coisas que sejam verdadeiras de Cristo, de Jesus. Se não tem o entendimento de Cristo, se não tem a revelação de Cristo, então tal palavra não vai mudar a nossa vida, porque qual é o sentido da palavra de Deus? É nos formar, nos modelar para Deus, amém? Criar em nós a visão, os valores e os princípios do nosso Deus. Então Paulo diz, tome cuidado, porque quando você não tem esse entendimento, você pode se tornar refém de quem te dá as informações, de quem te passa o ensino, de quem te passa a mensagem, de quem te passa a palavra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa vida, ela pode ser formada, trabalhada, manipulada por terceiros, por aqueles a quem nós ouvimos. É por isso que pregamos a palavra de Deus para o homem. É por isso que não tem como você compartilhar uma palavra sem que ela esteja baseada na palavra de Deus. Amém? Porque se ela não estiver baseada na Bíblia, nos princípios da palavra, essa palavra não é de todo confiável. Existem conselhos, opiniões, ideias, pensamentos. E existe a verdade da palavra de Deus. Toda a verdade de qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, toda a verdade é relativa. Só existe uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então, se alguém chega com uma palavra dizendo que é a verdade, essa palavra é relativa. Porque pode ser apenas a verdade daquela pessoa, não a verdade de Deus. Amém? Então nós precisamos sempre trazer o que recebemos para a luz da palavra. E é sobre isso que o apóstolo está dizendo. Tomem cuidado. Porque na igreja de Colossos entraram alguns filósofos que se passaram por cristãos e começaram a ensinar. Mas o que acontece? Quando nós entendemos quem somos em Deus, e quando o nosso espírito está muito íntimo de Deus, quando o nosso coração está ativado em Deus, é difícil de sermos enganados. Amém? E estamos vivendo uma geração de muito engano, de muito. Alguns meses, eu digo alguns meses porque não faz mais do que 12 meses, que eu comecei a entrar para as redes sociais. E sempre com uma palavra. Mas eu também acompanho algumas pessoas e vejo o nível de palavras que as pessoas estão tentando colocar na cabeça de outros. Aí nós temos uma igreja defeituosa, porque não é uma igreja formada na integridade. Entendeu? Estava lendo sobre aquela passagem de Daniel, sobre a estátua, né? A estátua com quatro elementos, né? Dos 4 reinos. Era ferro, bronze, barro e tem mais outra coisa. Acho que era ouro, que era o reino da Babilônia. Então, ouro, bronze, ferro e barro. Representando os 4 reinos. E eu pensei nisso, eu sei que é exatamente os 4 reinos, tem a ver com os impérios mundiais e tudo. Mas eu estava pensando, hoje, parece que a igreja está sendo construída desse jeito. Vamos trazer para a igreja. Eu estou explicando porque
às vezes as pessoas podem dizer, não, o pastor está pregando heresia, dizendo que a imagem lá do Daniel se refere à igreja. Não, eu estou dizendo que são os 4 reinos, isso aí é definido. Representava os 4 reinos que dominaram o mundo. O reino babilônico, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas eu estava olhando essa passagem, eu estava pensando na igreja. Nós estamos construindo uma igreja assim, muito parecida. A cabeça é de ouro, porque vai sempre ser de ouro. É Jesus, é a glória de Deus, é o Senhor, é o caráter de Deus. Mas da cabeça para baixo, vai mudando as estruturas. Eu vejo que a igreja às vezes tem uma parte de bronze, tem outra de ferro, e vai para o barro. E o barro fica logo nas pernas, nos pés. E é muito mais fácil de destruir. Então, toda a estrutura que estamos construindo no caráter da igreja da nossa geração, ela precisa ser repensada. Se os elementos que estamos usando para a construção da igreja, que tipo de material, de palavra, de ensino estamos trazendo para construir essa estrutura? Porque dependendo da estrutura do material que usamos, do ensino que usamos, esta igreja vai ficar fragilizada e qualquer ataque contra ela vai derrubá-la. Você está entendendo? Tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Que tipo de estrutura estamos recebendo? Que tipo de ensino, de alimento? O que está nos construindo? E às vezes eu vejo que tem muito mais gente, parece que o público, a plateia é muito maior no lugar onde só tem oba-oba, eis que te digo, e outras coisas, né? Tem muito mais pessoas do que onde as pessoas realmente estão sendo construídas. Porque para sermos construídos, a gente tem que se avaliar. Nós temos que pensar, nós temos que receber coisas que mudam nossa vida. Então Paulo está dizendo, tome cuidado. Quem é que vai entrar na sua vida? O que você vai receber? Porque dependendo do que você vai receber, isso vai construir você. Que tipo de igreja nós estamos construindo? Que tipo de crentes nós estamos edificando? Porque as suas estruturas, a estrutura da estátua, com 4 elementos, representava o tipo de ataque que eles iriam receber. Dependendo da estrutura, do elemento que estava nela, ela iria ruir. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com os impérios. Você entende? Assim a minha vida é a sua vida, cristão, nós, o pessoal que está aqui na internet. Vamos pensar. Porque a sua vida não se trata de agora, se trata de futuro. Amém? Agora, outra coisa que você precisa entender, que todo o processo de edificação, de mudança, começa quando você se recusa a ser refém de coisas que não te constroem. Amém? Então nós temos que nos posicionar. Eu gosto de uma passagem que tem em Atos dos Apóstolos, quando Paulo diz que havia um grupo de irmãos de determinados lugares, que eles analisavam todas as palavras. Eu vejo que o Israel conhece a Bíblia. Os bereanos. Obrigado. Ele, pastor Valdeci e pastor Fabiano. Os bereanos não engoliam qualquer palavra. Eles ouviam um sermão, uma palavra e diziam assim, vem cá, onde é que está escrito isso? E pegavam as escrituras, como naquela época a única menção das escrituras era o Antigo Testamento, era o Pentateuco, ou já existiam os livros proféticos e
e profetas. Então eles pegavam e confirmavam. O que você pregou? Talvez estava aqui com um caderninho, né, que a gente até parou, não tem mais esse costume. Estava ali com o caderninho que o pastor estava falando, anotando as referências, tudinho direitinho. Aí chegava no final, onde é que está escrito isso? O senhor falou isso aqui, hein, Paulo? E o confirmar a palavra. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo construídos, amém? Quem nos ensina, nos constrói. Quem nos alimenta, nos prepara, nos forma, amém? E é isso que a Bíblia está dizendo. E outra coisa, quando você tem posições assim, significa que você está assumindo o controle da sua vida, você entendeu? Você não está permitindo que outros controlem sua vida. E isso eu quero dizer para você. Quando você controla a sua vida, sabendo que o que você recebe está te construindo, você confirma com o que Deus fala para você, você está no controle, você não está permitindo que alguém venha e te controle. Você entendeu? Eu até falei um negócio sábado aqui, e quero repetir isso. É um paradigma que está na cabeça das pessoas, de que Deus controla o ser humano. Isso não é verdade. Deus não controla o ser humano. Se Deus controlasse o ser humano, Deus não daria o livre arbítrio ao ser humano. Entende? Então Deus não controla a sua vida, irmão. Até porque eu provo para você, você é quem controla a sua vida. Ainda vou dizer mais, tem gente que nem ela mesma controla a sua vida. Outras coisas controlam a sua vida, menos Deus e menos elas. Sabe por quê? Deus não controla você. Isso é engano, isso é um ensinamento errado. Deus te criou livre, justamente para você decidir. Sabe por que Deus não controla a sua vida? Porque se Deus controlasse a nossa vida, nós não falávamos o que falamos, não agíamos como agimos, não fazíamos o que fazemos. Entende? Então Deus não nos controla, Deus nos deixa livre para tomar a decisão, porque se Deus nos controlasse, Ele colocaria uma rédea em você e diria, você só faz isso, vai para cá, vai para ali, porque controle, o que é controle? É domínio. Entendeu? Então Deus te deixa livre, você toma a sua decisão. Sabe por quê? Às vezes você diz assim, se Deus controlasse, Deus controla a minha vida, controla fulano. Se Ele controlasse, não tinha desviados. Entendeu? Por que as pessoas se desviam? Justamente porque Deus nunca controlou a vida delas. Entende? Porque se Deus as controlasse, ela podia sentir vontade de pecar, fazer o que ela quer, mas Deus segurava que é ruim de você ir, amigo. Está nas minhas mãos, não te solto por nada. Você entendeu? Talvez você possa dizer assim, mas Jeremias disse, aliás, Isaías disse que com corda de amor Deus nos atraiu. Bom, é verdade, né? Isso pode ser uma contradição, né? Mas vamos entender. Com cordas de amor, Deus nos atraiu para Ele. Mas tem muita gente que não quer essa corda de amor, rejeita o amor de Deus. Sabe o que Deus faz com a sua vida? Deus pega você, coloca nas suas mãos e traz para você. Depois que você está com Ele, sabe o que Deus faz? Deus diz, agora eu te solto. Se você for, é porque você não ama Deus e Deus não é importante para você. Entende? Mas se você fica, se você diz, Deus, mesmo o Senhor me soltando, eu permaneço. Entende? Lá no Antigo Testamento, havia uma lei chamada lei do servo, né, da orelha furada.
Que lei era essa? Que de 50 em 50 anos vinha o jubileu. Se alguém fosse escravo de outro, então, no 50º ano, era proclamado o jubileu na terra, e todo escravo e todo que devia alguma coisa para outro era livre, as dívidas eram pagas. Mas haviam servos que cresciam, nasceram e cresceram na casa de seus senhores e amavam seus senhores. E quando o Senhor chegava e dizia: olha, agora você está livre, eu abro mão, pode ir, faça o que você quiser. Aí o servo chegava e dizia: Senhor, deixa eu ficar aqui, eu amo a sua vida, eu amo ficar com o Senhor. Então o Senhor dizia assim: tudo bem, meu servo, só que você deve entender e todos devem saber que você vai ficar aqui espontaneamente, de livre e espontânea vontade. E para isso eu vou furar tua orelha. E eles furavam a orelha. Era o servo livre, o servo da orelha furada. Você serve o teu Senhor não por obrigação, mas por gratidão. Entende? Por amar. Então Deus não controla ninguém. Ele abre mão. Quem for embora é porque não entende esse amor. Mas quem fica, fica porque sabe que aquele é o seu Senhor e o ama. Entende? Agora eu digo também uma coisa para você. Você também não está no controle de sua vida. Por quê? Porque se você tivesse no controle de sua vida, a sua vida seria mais ordenada, mais organizada, talvez com menos problemas de saúde, problemas espirituais, problemas sérios que nós trazemos conosco. Às vezes, nós não temos autocontrole, nós perdemos. Agora, se Deus não controla a sua vida, e se você não está no controle de sua vida, alguém está no controle da sua vida. Quem? Essa é a questão. Aí eu diria para você aqui, para muitas pessoas, quem está no controle da vida delas? Às vezes não é Deus nem ela mesma, às vezes é outro ser. Tem gente que quem está controlando a vida dela são outras pessoas. Entende? Estão escravizando-a mentalmente, emocionalmente, até espiritualmente. Tem outros que quem está controlando a vida dela, quem está no controle da vida dela é o capiroto, é o diabo. Entende? Porque ela abriu brecha, ela cedeu, ela não assumiu o controle nem buscou Deus. Tem gente que quem está no controle da vida dela é o trabalho dela, é o dinheiro dela. Tem gente que quem está no controle da vida dela é o marido, é a esposa, são pessoas, é o patrão, é o governo, entende? Elas são escravas de alguém ou de algo. Às vezes quem está no controle da vida da pessoa é uma novela, é uma série do Netflix, é um programa de televisão, é determinada pessoa. Alguém está sempre no controle. Por isso que eu trouxe a palavra para você. Quem tem que ser o protagonista da sua história é você. E Deus quer que você assuma 100% a sua vida. Amém? Você assuma 100% a sua vida. Seja feliz, seja abençoado, seja maravilhoso, entendendo o que Deus tem para você. Amém? Que ninguém te engane, que ninguém te faça de marionete, que ninguém te faça de bobo, que você não se torne refém de outros, porque quem não for refém do amor, da graça de Deus, poderá ser de qualquer outra coisa. Amém? Então assuma o controle que Deus deu para você, amém? Quando Deus te salvou, Deus também te libertou e disse: você é livre,
Amém? Antigamente, as pessoas eram obrigadas e oprimidas pela lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Ou você cumpre a lei ou você se torna consequente dela. Depois, Deus manda uma palavra através do profeta Jeremias, se não me engano, e disse assim: eu lhes darei um novo coração e imprimirei nas suas mentes a minha lei. Entendeu? Então agora é uma questão de consciência. E é uma questão de coração. Antigamente a pessoa era obrigada a obedecer e a se submeter. Hoje Deus te deixa livre para você decidir sua vida. Amém? Hoje Deus te deixa livre para você pensar. Para você codificar sua mente pela palavra dele. Pensar como Cristo. Por isso que o próprio Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Que Cristo, no grego, é ungido. Que você tem uma mente ungida. Amém? Jesus tinha uma mente ungida. A mente ungida pensa nas coisas do céu, pensa nas coisas do Pai. O próprio apóstolo Paulo aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, ele diz, irmãos, vamos pensar nas coisas lá de cima, né? Eu traduzo essa palavra como, vamos importar coisas espirituais. O que é importar? É trazer de fora para cá, para dentro, aquilo que você não tem. Vamos importar as coisas do céu. Importar é trazer para dentro de nós. É colocar dentro o que não temos. Então é como se Paulo dissesse assim: vamos substituir, tirar os valores subjetivos, carnais, humanos, temporais, terrenos, por valores espirituais do reino. Entende? Eu estava lendo as parábolas do capítulo 13 de Mateus, e uma delas diz assim, todas elas na verdade falam, mas quando ele fala da pérola, ou do tesouro, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro num campo, ele escondeu o tesouro, foi na sua casa, vendeu tudo o que tinha, levantou o valor e foi lá e comprou aquele terreno para explorar o tesouro. Eu estava lendo isso ontem, eu estava meditando isso. O reino do céu é semelhante a essa pessoa que tem essa atitude. Eu estava pensando, quem é a pessoa que descobriu que o céu é um grande tesouro, o reino do céu é um grande tesouro, e vende tudo que tem nessa vida para adquirir o reino. A pessoa que tiver esse entendimento, que entender que o reino do céu não tem preço, o tesouro está lá, todo o tesouro da sua vida, e que vale a pena se desfazer de qualquer coisa que seja terrena, de qualquer coisa que seja física, para adquirir esse tesouro no céu. Toda pessoa que fizer isso vai estar ganhando muito nessa vida, e é isso que Deus espera de nós. Aí eu penso, qual o preço que eu paguei? O que eu estou fazendo de verdade para conseguir adquirir esse reino? Aí eu penso, e as pessoas que não estão nem aí? E as pessoas que não valorizam nada? E as pessoas que não querem saber de nada? Elas não sacrificam absolutamente nada pelo reino. Entende? Mas sabe o que é isso? Falta de entendimento. A pessoa não tem revelação. Porque o dia que tiver revelação, quando a ficha cair, ela diz:
eu preciso fazer de tudo para conquistar isso, para adquirir isso para a minha vida. Amém? E o texto que eu li para encerrar aqui se refere a governo. Quem nos governa? Entende? Deus nos chamou para governar. Essa palavra está me perseguindo esse tempo. Deus chamou a igreja para governar na terra. Deus chamou o crente para governar na terra. Viu? Nós fomos chamados para governar nesse planeta, irmão. Quando Deus criou o homem, foi para dominar, para governar. E hoje nós não estamos conseguindo dominar a nossa própria vida. Hoje é difícil a gente dominar os nossos próprios vícios, governar nossas próprias vontades, sim ou não? É a esse nível que estamos hoje. Então vamos atentar para a palavra. Você recebe essa palavra aí no seu coração? Amém? Nós estamos sendo construídos com ouro, amém? Não estamos sendo construídos com bronze, nem com ferro e muito menos com barro, embora sejamos barro. Você vê que o ouro, que é uma representação da glória de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, está em tudo. Quando você lê na Bíblia, principalmente nos utensílios que estavam dentro do tabernáculo, todos eram de madeira ou de alguma coisa, mas eram revestidos com ouro. E essa é a visão de Deus: revestir a igreja, revestir o crente, a sua vida, você, com o ouro da essência, da glória, da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que ninguém te engane com vãs filosofias. Que você tenha discernimento do Espírito para entender todo o projeto, todo o propósito de Deus para a sua vida.